Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Locais diferentes da cidade, com vários horários diferentes, né? E na página, na nossa página do Facebook, nós vamos colocar não só os telefones, mas como essas possibilidades de aula. E muitas coisas vocês já vão começar a poder praticar hoje, né? Agora, aprendendo, mais tarde, todos os dias, até mesmo em casa só, se vocês preferirem, mas vocês também podem aperfeiçoar, né, com ele depois. Bom, olá, olá, né? Madalena. Bem-vindo ao Sintonizando Saúde. E eu queria que você começasse a passar assim, algumas noções, falar para as pessoas sobre o yoga, né? Sobre a questão do yoga, não só como uma prática física, mas que existem muitas coisas interagindo com ele, né? Como é que funciona isso. E ninguém melhor do que você para explicar isso para a gente, né? Tem gente melhor sim, mas estou aqui para isso, né? E boa tarde a todos. Tudo de bom. Agradecer uma oportunidade boa da gente estar aqui conversando mais uma vez, procurando explicar, esclarecer, compartilhar esse conhecimento antigo do yoga desde a Índia de 3, 4, 5 mil anos atrás ou até mais. Então, dizer que a gente vem fazer uma explicação, uma demonstração, um esclarecimento a respeito do yoga enquanto uma prática que utiliza, nesse ponto aqui em que a gente se encontra, o corpo físico, o trabalho respiratório, como um veículo, como um instrumento de autoconhecimento, de autoobservação, né, de autodesenvolvimento. Mas, assim, é bom lembrar, é importante lembrar que o yoga não é só físico, o yoga não é só respiratório, né, e que tem como bases, né, preceitos morais como a não violência, como o respeito, né, como a consideração e o amor ao próximo, né, um tanto de preceitos assim fundamentais, né, que antecedem qualquer prática física. É bom esclarecer isso, porque muitas pessoas veem o yoga que ficou mais conhecido no Ocidente, o Hatha Yoga, o Vinyasa Yoga, a Ashtanga Yoga, física, que né? São muito físicos. É bom lembrar aqui que o professor Luiz já esteve aqui no nosso programa alguns meses atrás e eu trouxe exatamente porque eu sempre falo muito para vocês sobre o Ayurveda, né? E o Ayurveda exatamente teve o seu surgimento, o seu nascimento, né? Há mais de 5 mil anos, quer dizer, mais de 5 mil anos antes de Cristo. Isso daria, já nós estamos em 2014, daria quase 7 mil anos atrás. Ele teve o seu surgimento junto com o yoga, né? A parte da filosofia Ayurveda, que está nos Shastras, cuidava da alimentação e também da alimentação não só física como espiritual. Eu tenho passado isso bastante para vocês, mas havia um outro braço, né? Como se fossem irmãos gêmeos que caminham juntos, que faz esse caminho da conservação da saúde, da felicidade, da transição para um estágio mais espiritualizado. Então, caminham juntos exatamente com o yoga, e como não é a minha especialidade, seria o Ayurveda em si, eu trouxe o professor Luiz Almeida para falar sobre o yoga. E exatamente ele está tentando passar isso, de que, assim como o Ayurveda não trata da alimentação exclusivamente com a questão física do alimento que você come, e que os efeitos muitas vezes modificam em função das emoções que você está sentindo, no caso o yoga também. Se você faz o yoga num certo estado de espírito, ela vai ter um efeito. E você fazendo, sentindo raiva, se for uma emoção rajásica ou tamásica, você já sabe o que isso significa, que eu já ensinei, né? Vocês vão ter um efeito diferente. Então é importante essa serenidade e até um aprofundamento maior na questão que eu passei para vocês, que é da respiração, que só a respiração em si já é um componente de cura até, né? Então, muito bem. Então, eu esclareci, acho que essa junção que existe. Isso aí, Madalena. Então, com base nisso aí que Madalena falou, né, a gente ter em mente
né, que existem preceitos éticos, preceitos morais, preceitos filosóficos que a gente pode estudar, mas que fundamentalmente o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o respeito às pessoas no entorno da gente, uma busca de uma boa convivência familiar, com os amigos, no trabalho da gente, na vida, na sociedade, no trânsito, um lugar muito bom para a gente testar o nosso temperamento, o nosso ser, né? O relacionamento com as pessoas, Já falei enfim. bastante sobre isso até nos programas. Então, isso aí é uma base fundamental. É uma base fundamental que a gente está sempre estudando, né? Ficando, seja jovem, seja mais velho, seja velhinho, a gente está sempre aprimorando, aperfeiçoando essa capacidade da gente conviver em harmonia com as pessoas, né? E com a natureza. Bom, então, com base nisso, eu vim achando por bem a gente mostrar, dentro de uma sequência, algumas posições de yoga. Até mesmo para muita gente não ter a menor ideia do que é. Pois é. Aí vai ganhar essa ideia agora, né? Ter noções de como é que funciona. Pois então. Então, o Hatha Yoga, o Vinyasa Yoga, a Ashtanga Yoga, que são caminhos dentro do yoga que utilizam o corpo físico enquanto posicionamento, posições, né? e movimento respiratório em combinação, né? Eu vou mostrar um pouco disso aqui, né? Como é que a gente pode fazer e que benefícios eventualmente podem ser trazidos para a gente dentro desses exercícios, né? Lembrar, assim, que as pessoas que queiram fazer os exercícios podem fazer os exercícios, mas que é necessário um certo cuidado, né? Eu estou falando assim, não é para necessariamente chamar as pessoas para virem procurar a gente, ou a mim, ou outro, qualquer professor lá no Shiva. Né? Não. Assim, por quê? Porque é importante uma orientação, né? É claro que se a gente se observar bem, se estudar direitinho, se perceber bem, e cada um sabe das suas pressão arterial, da sua dor de cabeça, das suas digestão, do seu sono, das suas coisas, né? Mas prestando atenção, as posições precisam ser, antes de mais nada, confortáveis, digamos assim, né? Ainda que exista um esforço por parte da gente na hora de fazer, porque o esforço é necessário, mas é importante haver uma acomodação, um bem-estar no fazer os exercícios, né? Então, é importante ter uma orientação. À medida do possível, é bom as pessoas terem uma orientação. Eu vou estar explicando aqui algumas posições, né? E dizendo as possibilidades delas serem feitas e cada um vai poder estudar a sua extensão, a sua possibilidade, os seus limites e as suas amplitudes. Tá bom? Foi bom ele ter falado sobre isso, porque eu queria destacar uma coisa que eu acho importante. Eu chamo isso que o Luiz falou de respeito, né? E faz uma confusão muito grande com isso. É necessário, principalmente para quem tem algum tipo de problema, né? Um certo esforço, o músculo tem, é como se fosse, não é um alongamento, mas funciona também como um alongamento. Então, é necessário, se você mexe, nós falamos isso até no programa passado, em função da Shantala, se você mexe no local e ele está com dor, você tem que mexer com ele, porque a energia está estagnada ali. Mas o que está faltando a compreensão às pessoas, eu tenho visto muito isso, é a compreensão de que temos que ter respeito pelo nosso corpo. Temos que ter a palavra-chave para toda a cura, que é a consciência. Então, na medida em que você tem consciência do seu corpo, você percebe quais os teus limites e como você tem que trabalhá-lo, né? E nesse ponto, muito difícil, nem todo mundo tem isso é um processo de evolução, ajuda de alguém que possa orientar, né? Foi exatamente o que eu falei na Shantala. É bem-vinda, porque vai começar a trazer a possibilidade de se ter consciência do próprio corpo, vai nos ajudar nesse processo exatamente, né? Eu tenho visto, por exemplo, a pessoa às vezes dizer, eu tenho medo porque eu vou tirar meus ossos do lugar, né? Então, é aquela história, quem vive com medo não está vivo, está morto, né? Porque você não consegue mais viver. Os nossos ossos são feitos para serem alongados, quer dizer, no caso, os tendões, os músculos, porque ali se acumula tensão. Um trabalho, por exemplo, de bioenergética que você faça com um profissional ou de Rolfing, às vezes a pessoa no fim de uma sequência de sessões, ela cresceu centímetros, porque estava tudo comprimido. Então, é importante se ter consciência, isso eu tenho repetido sempre,
né? Consciência e respeito pelo próprio corpo, pelas próprias limitações. Isso. Então, Madalena complementou bem, é importante a gente ter esse cuidado, ter esse respeito, né? Então, eu vou mostrar inicialmente, Madalena e todos vocês em casa, uma sequência bem tradicional dentro das práticas que utilizam o corpo físico dentro do yoga, que chama-se saudação ao sol. Tá? Que bom. Em sânscrito, essa sequência é denominada Surya Namaskar. Surya quer dizer sol e Namaskar é a saudação. Tá? Então, é assim. A gente inicialmente se concentra, não é? Unindo os pés, nas pontas dos pés e nos calcanhares. Podemos também fazer esse gesto de união das palmas, das mãos, de fronte do peito. Pode ser com os olhos fechados inicialmente, para a gente poder se concentrar mais pela planta dos pés, pelas pernas, pelo quadril, sentindo o prumo das costas, a abertura do peito, a descontração nos ombros, no pescoço, na nuca, nos braços. Sentindo esse gesto de união das palmas, esse é o gesto da prece, é o gesto da oração. Esses gestos também carregam determinadas energias, né? Se vê uma pessoa com as palmas das mãos unidas, a gente tem uma impressão, assim, em geral, boa, né? Uma impressão assim de oração, de prece, de contrição. E assim a gente observa esse gesto também, de gratidão, quando a gente cumprimenta também, reverencia, né? E perceber a nuca alongada também. E vamos observar também a expressão, é muito importante essa expressão facial, tá certo? Eu tenho uma amiga que costuma dizer assim, é bom a gente estar mostrando, o sorriso é uma coisa tão bonita, né? E preciosa, que não é para ficar guardado dentro da gente, é para a gente poder expressar para as pessoas, né? E a gente leva uma alegria para as pessoas quando a gente esboça um sorriso, tá certo? Então, serenizando o rosto e percebendo, inclusive, até o topo da cabeça, o corpo todo. Né? Aí, com os olhos abertos, a gente pode estar aqui mentalizando o sol, porque é uma saudação ao sol. Então, vou fazer aqui. A gente inspira, subindo os braços, abrindo o peito para o céu. A gente expira, flexionando a coluna vertebral em frente. Contração no abdômen, contração nessa parte baixa da coluna vertebral, também nos esfíncteres, também no períneo. Puxar essa energia para dentro, firmar essa região. O sentido aqui é a gente levar mais energia para o alto. Então, expirei aqui embaixo. Inspirando, a gente traciona as costas, abre o peito. Na expiração, a gente leva um pé, 2 pés e desce o peito perto do chão. Tudo isso numa só expiração. Pessoa que tenha dificuldade de ficar nessa posição suspensa, pode apoiar o joelho, pode apoiar o peito, pode até apoiar o queixo ou a testa. Mas, de preferência, a gente trabalha desse jeito assim, sustentando, tá bom? Aí apoia o dorso dos pés no chão, inspira abrindo o peito. Abrindo o peito, pulmão cheio, não precisa levantar demais a cabeça, pode ser mediano, para não forçar a cervical, para não forçar a coluna cervical. Inspirei aqui, aí vira os pés lá atrás e expirando, a gente faz essa posição do cachorro de cabeça para baixo, procurando alongar os braços, de preferência alongar os braços junto com as costas e alongar também as pernas, na busca de chegar aos calcanhares no chão. Eventualmente, pessoas têm mais dificuldade de chegar aos calcanhares no chão, não é? E é um trabalho de cada um. Também, às vezes, apresenta dificuldade deixando a coluna mais ou menos assim, em relação aos braços, né? Então, mas a busca é essa aqui. Que a pessoa vai atingir lentamente à medida que for se respeitando e for se exercitando. Exatamente, tá? É gradual, isso aí. Então aqui estou com o pulmão vazio, mas nessa posição a gente pode paralisar um pouco para sentir essa posição, que é uma posição que favorece a nossa conexão
com a força interna, buscando sentir essa força no abdômen, buscando sentir essa força na região do quadril. Então, expirou. Na inspiração, o pé que foi, vem para frente, perto da mão. Também nessa mudança, algumas pessoas vão ter dificuldade e vão tender a trazer o pé mais até aqui só, ou até aqui só. Né? A busca é essa, é de trazer aqui na frente. Se chega até aqui, a gente pode também pegar e trazer, tá bom? Tá certo? Então, abrir o peito aqui na frente, inspirando, procura alongar a perna lá atrás. E na inspiração ainda eu continuo trazendo o outro pé e abrindo o tórax aqui à frente. Expiro, soltando a cabeça e os ombros e subindo à frente, na medida do possível, os braços junto com as costas, tá certo? Inspirando, subindo tudo isso junto, abrindo o peito de novo para o céu e expira, ou desce os braços ao lado, ou desce os braços à frente, ou desce os braços, as mãos em união. Tá bem? Essa é a sequência, e assim eu fiz explicando. Né? Agora, vou fazer na sequência, então, direto, para a gente poder ter... Gente, eu quero dizer, não se assustem, porque isso é uma sequência. As pessoas chegam a esse estágio, né, praticando os movimentos e devagar para chegar até aí. Né? Ele está mostrando para vocês como é uma sequência de yoga, para vocês saberem como é uma sequência de yoga. Né? É bom esclarecer também assim, tem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver as habilidades com o corpo. Tem outras que nem tanto. Né? Mas para vocês terem uma ideia, né, assim, eu venho treinando há alguns anos esse tipo de trabalho. Isso já é um consolo para muita gente. Já não precisa sair fazendo desse jeito. Pois é. Agora, é importante frisar que mesmo uns tendo mais habilidade do que outros, é fundamental para a conservação da saúde também, para quem não está com saúde, adquirir a saúde, que esses movimentos sejam feitos. Porque à medida que você vai fazendo esses movimentos, você vai limpando as articulações, você vai limpando os músculos das tensões. Consequentemente, você não só conserva a sua saúde, ou então adquire uma saúde que você já perdeu. Ou seja, o yoga é um método de cura também. Isso é que eu acho importante avisar para vocês. Tá? E outra coisa importante dentro disso, né, dentro desse processo de cura, de aprendizado, de caminhar, a gente lembrar que uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Isso. Então, assim, nunca é tarde. Informar para as pessoas, dizer para as pessoas, esclarecer para as pessoas que é necessário uma constância, é necessário uma perseverança, é necessário uma determinação. E é necessário começar. Pois é. E com certeza, a pessoa começando em 2, 3 semanas, um mês, às vezes numa prática que a pessoa faça, ela já sente os benefícios. Isso é verdade. Certo? Isso é verdade então, mesmo. Deixar claro que assim, eu venho fazendo isso há 38 anos. Né? Então, é uma história, tenho alguma experiência nisso, então eu estou podendo, graças a Deus, passar alguma informação vivenciada desse tipo de situação. Né? Me sinto bem praticando e venho percebendo cada vez mais os benefícios de tudo isso. Que são muitos. Os benefícios dessa prática são muitos, muitos mesmo. Então eu vou mostrar agora a sequência como um todo, vou até falar do movimento respiratório, mas na sequência direta, tá bom? Vamos lá. Inspirando. Expirando. Inspirando, tracionando as costas. Expirando, 1, 2 e 3. Pode ser com as mãos mais perto também, tá? Com os cotovelos mais junto. Dorso do pé no chão. Inspirando. Virando os pés lá atrás. Expirando. Aqui a gente pode permanecer 3, 4, 5 respirações ou mais até. E sentindo a força interna, inspirando, 1, 2, 3. Expirando, solta a cabeça e os ombros. Muito importante esse soltar dessa região. Inspirando,
Peito para o céu, expirando. Isso. Tá? Então, deixa eu só explicar mais uma coisa aqui. Essa sequência é uma sequência forte. Uma sequência forte. Ela requer um esforço bom, ela aquece. Por isso ela que eu lembrei as pessoas que você está fazendo já uma sequência. Pois porque às é. vezes a pessoa vê e já fica assim assustada. Pois é. Então ela aquece, ela mobiliza o cardíaco, ela mobiliza a ventilação interna. Traz muitos benefícios. Né? Ela não é exatamente uma prática aeróbica, mas veja, se ela for feita numa sequência constante, 5, 7, 9 vezes ou mais, ela pode levar a uma situação boa de taquicardia, né, para exercitar mais o coração, de sudorese também, né, de ventilação maior, ampliando a capacidade respiratória da gente, porque esse trabalho é combinando o movimento e a respiração. Cada movimento é feito em harmonia com uma in ou uma expiração, né? O que não impede também da gente parar numa posição ou parar na outra posição, não é? Existem várias, eu não tenho exatamente claro isso, mas existem várias correntes, isso eu sei. Sim. E algumas pessoas fazem mais rápido, outras mais devagar, ou fazem mais vezes, outras fazem uma vez só, mas por mais tempo. Então, quer dizer, também acho que isso é uma coisa que vai muito da pessoa, né? Isso. Cada um tem uma tendência. Eu, por exemplo, eu prefiro fazer poucas vezes, tem posição que é uma vez só, mas fico bastante tempo ali naquela posição. Essa é uma opção minha. É como eu me sinto melhor e que no decorrer dos anos que eu já faço yoga, desde que eu entrei na engenharia na PUC, em 71, foi uma coisa que me veio a mim assim de presente, né? Sim. Lá tinha uma mulher indiana que dava aula de yoga e valia como se fosse crédito, esses créditos extras que se tem. E foi ali que eu comecei a aprender, isso foi em 71. E dali eu aprendi, né? Mas eu desenvolvi o meu jeito, quer dizer, esse tipo. Mas então é uma possibilidade, né? Que se você disser, não, isso é muito forte, cada um vai desenvolvendo as suas próprias, dentro dos seus próprios, não só limites, mas também o que ela se sente, a pessoa se sente melhor, né? Eu acho que assim também, Madalena, é bom a gente lembrar o seguinte, é que a vida da gente, ela é carregada, ela é plena de esforço. Para a gente poder realizar para um aluno na universidade ou na escola média, fazer um bom trabalho e ter uma boa nota, é preciso estudar, é preciso um esforço da pessoa. Né? E esse esforço, na realidade, que a gente faz aqui o trabalho com os exercícios, com as posições, com chamados asanas, em sânscrito são as posições, é um esforço para o corpo físico, mas ele é muito mais um esforço para o ser interno de cada um de nós. É um esforço da vontade interior de cada um, da capacidade da gente perseverar. E isso pode ser transmitido, isso pode ser praticado em todos os aspectos da vida da gente. Pode. E é um esforço que traz resultados. Exatamente. É uma prática que tem esse cunho mais integral. Né? Então a gente olha o corpo físico sendo manipulado, sendo trabalhado, sendo adestrado, né? Mas muito mais do que o corpo físico é o corpo interno, é o sentimento, é o mental e é o espiritual de cada um de nós. Exatamente. É importante frisar que muitas vezes você fazendo outros tipos de exercícios, se eles também, acredito que bem orientados, funcionem bem e tal, mas existe uma coordenação da respiração, com movimento, com esforço, com tudo, em que você vê resultados a nível de saúde. Muitas vezes a pessoa, na ânsia de adquirir mais músculo, mais isso, mais aquilo, faz uma série de exercícios que traz resultados dentro daquilo, mas a saúde muitas vezes, por causa desses exercícios, eu já vi isso, vai embora. Né? Então aqui é o contrário, né? Você vai ter vários resultados físicos, mas também vai ter resultados espirituais e vai ter resultados a nível de saúde. Então a gente pode perceber assim, que nessa sequência do Surya Namaskar, da saudação ao Sol, a gente faz flexões para frente e faz flexões para trás. Faz trabalhos de articulação dos braços e das pernas. Né? A coluna vertebral, ela tem outras possibilidades de torção, laterais, não é? De torção e possibilidades também de extensões
laterais. Você vai mostrar para a gente alguma de torção? Exatamente. Então eu quero alertar quem tiver problemas de dor na coluna, é um santo remédio. Torção, sim, muitas vezes, alguns exercícios de yoga vão substituir um monte de remédios, um monte de medicações que a pessoa está tomando, que não está promovendo a cura, está promovendo a pessoa não sente dor, e aquela tensão vai se aumentando, vai sendo cada vez pior com o tempo, quando com alguns exercícios do yoga, ela simplesmente resolveria o seu problema. Isso, né? isso. Ele eliminaria o defeito, né, a má posicionamento das vértebras e eliminaria a dor, consequentemente. Né? Pois é. Então, a gente pode fazer as posições de torção e de extensão lateral, principalmente, e também algumas posições invertidas, que são mais delicadas de serem feitas. Vamos deixar para mostrar alguma coisa mais para frente, um pouquinho só, né? Dentro dessa sequência da saudação ao sol também. É interessante que dentro dessa sequência podem sair várias outras posições. Né? Então, eu vou mostrar aqui uma possibilidade. Então, a gente faz a saudação ao sol, inspirando, expirando, inspirando, abrindo o peito, e expirando, leva um pé lá atrás e o outro também, descia aqui embaixo, inspiro, flexionando atrás e faz a posição do cachorro. Né? Dessa posição, eu posso trazer um pé à frente, plantar bem o outro lá atrás, né? E subir aqui, fazer essa posição que a gente chama a posição do guerreiro. Né? Tem uma extensão lateral que pode ser feita aqui, que é interessante e não é complicada de fazer, é relativamente fácil. A gente, então, daqui, olhando essa mão da frente, né? Inspira e expirando, eu posso acomodar esse cotovelo aqui junto da coxa e estender essa lateral toda, abrindo o peito e abrindo a bacia. Então, o pensamento é uma linha só, desde o calcanhar até o dorso da mão, lá na ponta dos dedos. Então, eu vou maneirar, eu vou equilibrar essa altura aqui do quadril em função disso. E o cotovelo não é para ficar dobrado, o cotovelo é para ser bem alongado, porque com isso ele promove toda essa extensão. Então, abrindo e mantendo, tá certo? Daqui eu posso inspirar e expirando posso voltar à posição da sequência da saudação ao sol. Expirei. E agora, trazendo o outro pé, eu faço a mesma sequência para o outro lado. Inspiro e expiro, trabalhando dessa forma. Tá certo? Assim as pessoas podem ver também o outro lado da posição. Né? Tá bom? O cuidado aqui importante também é da gente evitar encolher esse ombro, desencolher o ombro, né? Para não gerar dores nessa região, tá certo? Então, esticou. Inspirando, expira. Desce as mãos, levando o pé, tudo expirando, até aqui embaixo. Inspira, abrindo o peito. E expira, voltando à posição do cachorro. Aí a gente pode ajoelhar, aí a gente pode sentar, pode respirar um pouco, pode repousar. Eu gosto de meditar nessa posição. Posição boa também, a gente vai falar dela na prática da meditação, né? Na explicação. Nessa posição aqui, os joelhos não precisam separar muito, a gente pode fazer uma torção. Daqui a gente inspira e expira, encaixando um cotovelo no joelho oposto e torcendo. É uma massagem boa, forte, em todos esses músculos. Primeiro numa lateral das costas. Estou aqui respirando com calma, girando, torcendo bem, procurando trazer o peito para junto das mãos. Tá certo? Abrindo bem esse ombro de cima. E
Sentindo o corpo todo. Daqui volto. Inspiro. E expiro. Encaixando. Pro outro lado. E fazendo o outro lado. A gente vai observar em nós diferenças de um lado Pro outro. e o outro lado. E é muito importante frisar para vocês o seguinte: muita gente até de repente está tentando agora, né? Parece que eu estou lendo pensamentos de algumas pessoas e vai dizer, nossa, mas eu sinto muita dor. Gente, quem está sentindo dor realmente é porque está com alguma coisa fora do lugar. Então, aí, realmente, a orientação do profissional para começar lentamente. E não vai chegar logo no estágio que ele fez. Vai começar lentamente e, aos poucos, aquelas vértebras que estão na posição errada, elas vão começando a se posicionar da forma correta. Então, é por aí mesmo, é assim que vai se processar a cura. É o mesmo que você pegar numa pessoa, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, que está com um problema e já está andando curvada. Se você botar essa pessoa na posição correta, ela vai dizer, nossa, é horrível, essa posição é errada, porque me dói. Não é, a posição é correta. Dói porque as vértebras já estão na posição errada. Então, também não vai pegar nela e colocar e ela ficar ali sentindo dor, também não é por aí. Existe um processo lento até a pessoa conseguir voltar até tudo nos seus lugares. Não é assim? Então, a gente, essa orientação da gente ter o cuidado, ela deve ser sempre renovada, porque todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Né? Cuidado, tem um ditado não assim, medo. É importante frisar isso. Ter o cuidado, ter a preocupação. A preocupação, não a preocupação, a precaução. Isso. Né? Porque, assim... ter o respeito, isso, né? Exatamente. E isso está diretamente ligado, Madalena e todos vocês, a gente exercitar mais a nossa capacidade de atenção, de concentração, de autoobservação. Né? Porque se há uma coisa difícil nessa vida da gente conhecer, é a gente mesmo. O que há de mais difícil da gente conhecer na vida é a gente mesmo. É a maior dificuldade do ser humano. Eu costumo falar a frase do oráculo de Delfos: o homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Já falei isso aqui para vocês. Então, o yoga, inclusive, preconiza isso muito bem, né? Nesse caminhar em busca de se unir com a gente mesmo, né? De conhecer quem é que a gente é, o que a gente está fazendo, como é que a gente está reagindo, como é que eu estou me sentindo aqui agora diante de vocês aqui no estúdio e diante das pessoas que estão ouvindo e vendo, né? Como é que eu estou junto com as pessoas na minha família, onde é que eu estou precisando transformar algumas coisas para poder me relacionar melhor com as pessoas, aprender com as filhas, aprender com os pais, aprender com os amigos, companheiras, aprender com todas as pessoas com quem a gente convive. Processo de evolução, para isso que nós estamos aqui, né? Companheiras não, companheiras. Tá certo? Isso. Então, assim, com todas as pessoas que passam pela vida da gente, que vêm sempre nos ensinando alguma coisa, né? Então, a gente, ressaltando a importância do cuidado, da atenção, e então vimos que tem posições da coluna vertebral para frente, que são muito feitas na saudação ao sol, para frente, para trás, flexibilizações nas pernas e nos braços, força quadris. Também, um alongamento importante. Aí fizemos as torções e fizemos a extensão lateral. Tem outras possibilidades de fazer esses trabalhos, né? Mas dentro aqui do nosso tempo, eu estou querendo mostrar uma posição relativamente simples, né, de inversão, ou duas, vamos dizer assim. Uma sobre os ombros e uma sobre a cabeça, né? Então, numa posição possível sobre os ombros, né, a gente pode simplesmente assim deitar, né, lembrar que o queixo fica para dentro, acomoda bem, unindo os pés, firmando bem as mãos e os braços. Daqui a gente sobe, né, e vamos fazer de uma maneira bem simples. É a vela. Só isso aqui. Nem chega a ser exatamente a vela, porque a vela é subir toda a extensão do tronco e trazer o peito mais perto do queixo, né? Então, essa é uma possibilidade, tá certo? Quem tiver facilidade, pode descer os pés mais atrás,
Pode. Essa posição é excelente para quem tem problema de gases, mas excelente quem estiver com problema de dores, de cólicas por causa de gases. Essa posição tem resultado praticamente imediato. É impressionante. É impressionante. E a vela é mais essa assemelhação aqui, tá certo? Tá? Então, eu estou mostrando as possibilidades. Cuidado com a região cervical, cuidado, né? E na hora de retornar, a gente retorna apoiando, devagar. Isso eu já tenho mais dificuldade. Retorna de uma vez só. Não, procurar ter o cuidado. O cuidado. O cuidado. Tá certo? Aqui esse retorno, inclusive, aqui é interessante para a gente trabalhar o abdômen. Abdominal, né? O abdômen. Certo? Pode até paralisar um pouco. Pode paralisar um pouco. E relaxar. Né? Tem uma maneira tradicional de fazer a compensação desse asana, que é desse jeito assim. Apoiando mais a coroa da cabeça no chão, abrindo bem o peito, cotovelos bem apoiados. Então a gente compensa o esforço que foi feito na cervical. Tá bom? Isso. Expira e desfaz. E geralmente a gente faz um relaxamento depois, ou às vezes algumas pessoas têm tendência a sentir um ligeiro incômodo na região lombar, nas costas. Essa posição de abraçar as pernas, ela favorece ou com as mãos unidas ou assim com os joelhos separados também, tá certo? E eventualmente uma torção. Essa torção que ele está fazendo é excelente. Tá certo? Se estiver começando a ficar cansada por qualquer motivo e as costas já ameaçaram doer, isso aí... Para um lado. Essa torção é E excelente. para o outro lado. Esse apoio, aqui está o aparelho, mas esse apoio da mão aqui é interessante. Lá, não pode baixar de Isso, tá bom? Girando, então fazendo uma espiral com a coluna vertebral. Aí a gente volta. Isso. E repousa. Né? Tá bom? Agora, dentro dessa sequência das inversões, mostrar mais uma posição invertida, que é uma invertida simples, relativamente simples. Note que esse simples é relativo, certo? Pessoas com afecção a nível de coluna cervical devem, num primeiro momento, evitar essa posição. É uma posição que vem sendo, a gente evolui ela gradualmente, certo? Eu vou mostrar só para a gente saber como é que é a posição, mas, assim, quero dizer para as pessoas evitarem essa prática sem uma orientação. Sem uma orientação. Sem um percurso anterior de yoga já, né? Madalena, assim, sabe, existem alunos, em alguns lugares, jovens até, ou às vezes até um pouco mais velhos, que chegam e têm tanta facilidade que fazem a posição com mais facilidade. Meu filho mais novo, que esteve aqui com vocês, o Renato, ele faz essas coisas, tudo com facilidade, sem problemas, e adora. Mas não são todos, a gente precisa ter esse cuidado. A maioria não tem essa facilidade. Tá? Então eu vou mostrar, essa angulação tá boa? Tá boa? Eu vou assim, então a gente apoia aqui as mãos. Se é o que eu estou pensando, eu não consigo fazer de jeito nenhum. Tem um triângulo que é feito, então as mãos formam um lado do triângulo e a cabeça vai se colocar num outro ponto. Então vamos fazer uma triangulação. A coroa da minha cabeça vai encaixar aqui, as mãos aqui. Desse jeito assim. Aí eu estou lá aqui, né, esticando as pernas e caminhando. Quando eu sinto que estou bem posicionado, o triângulo está feito. A mão não fica ao lado da cabeça, a mão forma um triângulo. Quando eu sinto que estou bem posicionado, eu posso tirar os pés do chão. Tá? E esse é o primeiro passo. É importante a gente não tentar subir logo. Né? Primeiro equilibrar essa posição. E gradualmente, espero que o microfone fique lá, direitinho, a gente sobe e estica. Tá bom? Procurando encontrar um equilíbrio. Porque as posições invertidas são, antes de mais nada, posições de equilíbrio. Tá certo? Está mostrado? Devagarinho, a gente retorna.
Pode ser por um outro caminho, mas pode ser, de preferência, pelo mesmo caminho. Tá bom? Aí assenta, assenta. E evitamos levantar logo a cabeça. Então a gente relaxa aqui na frente. Tá bom? Para que o movimento também, o movimento da circulação seja gradual. Tá bom? É isso aí. Tá? Então a gente tem dentro disso possibilidades, né, que o corpo apresenta de flexionar. A coluna vertebral é o eixo do nosso corpo, né? Então é pela coluna vertebral que as posições são realizadas. É com base na coluna. A coluna é o próprio, como a gente diz, a coluna é o eixo, né? Desse eixo tudo acontece com base nesse eixo. Tá bem? O eixo funcionando bem, É. todo o corpo vai funcionar bem. Isso aí. E o cérebro vai ficar muito melhor oxigenado. Então, problemas de memória, vários tipos de problemas que as pessoas têm, né, hoje em dia, vão se eliminar. Não só porque o fluxo na coluna vertebral vai ser melhor, mas como vários exercícios, mesmo que não seja, a pessoa não chegue a esse aqui, vai oxigenar muito mais o cérebro. Isso vai ser excelente para todo tipo de doença, né? Muito bem. Só lembrar que, assim, finda uma sequência de posições, é interessante que a pessoa se deite e repouse um pouco e relaxe um pouco. É interessante isso, né? Eventualmente a pessoa não tem essa disponibilidade de tempo, também não tem uma importância muito grande. É bom, porque quando a gente relaxa, a energia toda que foi trabalhada durante o exercício, essa energia circula com mais liberdade, circula com mais harmonia, né? O que não impede da pessoa terminar a sequência e toma uma chuveirada com calma e continua a sua vida, o seu dia de trabalho, inicia o seu dia de trabalho ou vai se repousar, tá bem? Então é isso, basicamente é isso aí. Agora a gente combinou de falar a respeito da meditação. Isso, né? Que acho que de yoga vocês tiveram uma noção assim bem clara, né, de como é que funciona, de como mexe tudo no nosso corpo, de como faz a nossa energia circular, de como faz a energia usando, quer dizer, vai proporcionar um melhor, não só a questão física, mas vai melhorar também a questão espiritual. E também como vai mexer com as nossas juntas, com tudo, né? Então, muitas vezes uma pessoa não consegue mais andar direito porque já sente dor no joelho, vamos supor, e à medida que ela for trabalhando essas regiões, né, essas dores vão indo embora, né? Porque quando você tem dor numa região, é energia que está estagnada ali, aquilo precisa ser mexido, movimentado, né? E as pessoas não têm, elas ao contrário, é engraçado que a ideia das pessoas é: está doendo, não vou mexer. Claro que se você está doendo e você faz um exame e vê que está machucado, está ferido, mas se não é isso, é a energia que está estagnada ali, o que tem que ser feito é mexido, só que usando de cuidado, usando de respeito pelo corpo, né? Isso é que é importante, ter consciência do movimento, ter uma percepção clara do que está acontecendo e de como é que eu vou interagir com aquilo para poder fazer com que aquilo se movimente e automaticamente vai se curar, né? Muito bem. Então, assim, a gente espera ter explicado algumas coisas a respeito das posições, das possibilidades das posições, do cuidado necessário em respeito a essas posições, ao próprio corpo, não é? E repetindo, é sempre bom procurar uma pessoa, uma orientação, né? Tem livros muito bons, mas é bom ter uma orientação pessoal. É muito bom, porque eu mesmo já vi acontecer em certos estágios de uma doença, né? Paciente meu, eu achar conveniente certas posturas, certos exercícios, e a pessoa me dizia, não, que já fazia isso e tal antigamente, e quando você manda, então faz para mim ver, né? Está totalmente errado. Você pensa que está direito, mas você está mexendo com os músculos errados, forçando músculos que não deveria. Isso eu mesma já vi acontecer, né? Isso aí, a pessoa vai orientar e dizer, não, você está fazendo o movimento, parece que está certo, mas você está inclinando a cabeça ou mexendo com a perna da forma errada. Então aí você ensina o movimento correto. Daí a necessidade de ser, isso eu friso sempre, né? Tem que ter muito cuidado.
de ser um bom profissional, porque você vê, como eu já vi, pessoas que fazem yoga há mais de um ano e não sabem nem respirar direito. Isso acontece, infelizmente. É como em qualquer profissão, né? Você tem os bons médicos, os médicos ruins, os engenheiros bons, os engenheiros ruins, os terapeutas bons, os terapeutas ruins, os professores de yoga bons e os professores de yoga ruins. Em tudo, infelizmente, funciona assim. Então, é necessário ter esse cuidado de ter uma pessoa que realmente tenha consciência do que está fazendo, ou seja, ajudando o outro num processo de cura e de transformação ou até de cuidado da saúde, né? E se a gente também, dentro disso, assim, a gente procurar ter o cuidado de observar mais atentamente como é que a gente está se sentindo, né? Não só em respeito ao nosso próprio corpo, mas também na maneira como o profissional está transmitindo o conhecimento, no que a gente sente no coração em respeito àquela pessoa, a gente vai poder perceber por uma voz interna que nos diz se o caminho está certo. Tá certo. A gente pode perceber isso. É só ter cuidado, é só ter atenção. Só que as pessoas andam tão corridas ultimamente, fazem tudo. Pois e outra coisa importante também é que quando a yoga é bem feita, ela produz resultados. A pessoa sente transformação, sem sombra de dúvida, sente. Sim, eu posso garantir pessoalmente e com várias experiências vivenciadas que as transformações são muito positivas e efetivas e extremamente saudáveis. Né? Bom, então vamos mostrar um pouco da meditação. Agora? Você vai, agora? Pode ser. Então. Você quer mostrar as possibilidades de banquinho? Pega o sininho. Quer dizer, a pessoa pode usar almofada também? Pode. Né? Ou pode usar, tem esse banquinho aqui, tem esse tipo aqui, olha. Eu trouxe esse tipo aqui. Eu me lembro que eu comprei quando meus filhos eram pequenininhos, comprei um para cada um. Então ele é bom. Deixa eu dar uma explicação aqui a respeito disso aqui, né? Quer dizer, na verdade, assim, o que é o ideal? O ideal é a gente poder sentar numa posição firme, confortável, né? Seja a posição no chão, né? Sem nenhum aparato, sem nenhum apetrecho, né? A gente trouxe aqui alguns apetrechos porque algumas pessoas aqui, tem uma almofada atrás de mim, tem uma almofada aqui, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade que outras. Esse aqui é confortável. Né? Então, assim, esse chamado o banquinho da freira. Esse é o banquinho da freira. Por quê? Porque em conventos de freira, viu, Madalena? Não sabia disso. O povo usava, as freiras queriam fazer o yoga, né? E tinham dificuldade. Por quê? Porque não trabalhavam muito o corpo também, né? Trabalhavam muito mais, a oração, a prece, o trabalho de caridade junto às comunidades e tal, mas queriam praticar e conhecer a meditação. Então, como é que faz? Aí bolaram pessoas inteligentes, bolaram o banquinho da freira. Então, a pessoa senta nessa posição. Esse aí é dobrável, né? Que nem esse aqui que está segurando. E esse que eu tô, não, ele é fixo, ele não se... Ai, a perna dele não fecha. Né? A perna dele não fecha, é diferente. Não se articula. É isso mesmo. Então, essa possibilidade. Então, a pessoa senta nessa posição, que a gente chama no yoga de 6A, ou posição de Vajrasana, e encaixa o banco. A gente vai perceber que ele tem uma inclinação, né? E quando ele assenta no chão, ela faz essa inclinação relacionada com a extensão aqui das nádegas, dos glúteos e da coxa, né? Então a gente encaixa desse jeito, vê direitinho onde está, os joelhos ficam ligeiramente separados, podem ficar ou não. Essa ligeira separação dos joelhos é interessante para fornecer um tripé, ficam três pontos de equilíbrio, né? E a pessoa se coloca em posição, tá certo? Outra possibilidade do sentar, sem banco, com e com almofada. Pode ser até nessa posição, né? Colocando a almofada embaixo, vamos dizer assim, aqui, né? E a pessoa sentando aqui também pode, separando os pés lá atrás, tá certo? E uma mais tradicional é encaixando a almofada. Ou então eu gosto de meditar assim também. Pode, sem nada. Sem nada, eu tirei o banco. No começo, quando a pessoa começa, e comigo foi assim, né? Que aí você fica um tempo mais longo, quem faz uma meditação mais longa, né? A perna realmente ela se ressente,
né? E você, depois que você senta assim um pouco, a coluna começa a sentar e você acaba encaixando em cima dos pés. E essa região começa a ficar um pouco dolorida. Com o tempo, o circuito da energia aqui melhora muito e você começa a não sentir mais nada, né? Então eu acho ela benéfica para outros níveis, questões físicas também. Também. Que eu sempre tive as coxas muito gordas, depois eu descobri com a Anne Beranan, no livro dela, Mãos de Luz, que era a síndrome do pinico. Eu não sabia disso. Então. E ajudou muito, eu diminui muito, né, essa questão, que são tensões acumuladas na coxa, com essa posição. Essa posição é muito boa. Então a gente está mostrando aqui algumas possibilidades e é de cada um procurar perceber que posicionamento fica melhor, de que maneira a pessoa... É importante, então, sentar numa posição firme e confortável, primeiro que tudo, né? Pode até, gente, ser numa cadeira. Eu ia dizer isso. Pode ser numa cadeira. Pode ser sentado. Frisar que não haver as mãos lateralmente e as pernas... Também, não adianta sentar na cadeira e cruzar as pernas, né? Quer dizer, as pernas têm que estar soltas, caídas naturalmente, e as mãos também naturalmente, sem haver o cruzamento delas, ou sei lá, qualquer posição tem que estar muito natural. Bem. Então a posição é firme, a posição é confortável, né? Pode ser com a perna embaixo, pode ser com as pernas cruzadas da maneira mais simples. Isso aí não é o mais importante. Não precisa fazer o lótus inteiro? Não, pode até fazer, tem a posição de lótus como um todo, mas que não a é gente necessário. pode fazer também desse jeito, né? Mas são posições que podem vir sendo evoluídas com o tempo, né? Mas, em respeito a isso, a coluna vertebral, estando aprumada, é o mais importante, porque o fluxo de energia através da coluna vertebral, ele está relacionado com centros de energia vital, né? A gente, em algum momento, mais na frente, pode detalhar, mas existe uma denominação chakras. Chakras são centros de energia, né? São 7 principais, e esses centros de energia são condensadores de energia vital e ativadores dessa energia no corpo todo e ativadores externalizadores também dessa energia para fora, né? De uma maneira simples. A gente pode, em outra ocasião, falar sobre isso. Podemos, num outro momento, né? Então, o importante é a coluna vertebral estar aprumada, né? Os ombros se relaxam, os cotovelos se relaxam, né? Então, não é desse jeito, com o ombro encolhido, não é desse jeito, isso aqui gera tensão, não, é preciso... Precisa ter atenção nisso que ele falou, porque normalmente a pessoa, no natural dela, muitas vezes já está assim. Pois é. Esse é o natural. Então, nesse momento, quando ela se prepara para meditar, ela tem essa consciência e soltar os ombros, né, de modo que eles fiquem na posição correta. Então, essa é uma ocasião boa para você começar a perceber seu corpo e ver que alguma coisa não está como deveria. E vou trazer, então, também um posicionamento simples. As mãos podem ficar nessa posição, podem ficar nessa posição, né? Podem ficar nessa posição. Existem também, assim, explicações a respeito dessas posições. Eu sinto que o tempo que a gente está dispondo não é suficiente para a gente explicar tudo isso, né? Mas, vamos dizer assim, uma sugestão boa é a gente sentar com as palmas, durante o dia de preferência, com as palmas das mãos voltadas para o céu, a fim de receber a energia do sol, receber a energia do céu, né? Hoje de manhã uma aluna perguntou e ela ficou satisfeita desse tipo de explicação que passei para ela, né? Então, a gente pode estar aqui mentalizando o receber dessa energia do cosmos, dessa energia que vem do universo, né? Aí a gente usa a respiração da gente como um canal, como um expediente para a gente se concentrar. Então, eu posso aqui perceber a entrada do ar e a saída do ar, sucessivamente, né? Aí a pessoa pergunta: quanto tempo vai ficar? O tempo que a pessoa se sentir bem também, né? Eu diria que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos é um bom tempo. É um bom tempo. Se a pessoa não está aguentando, que ela comece fazendo 5 minutos. Numa boa. Com o tempo ela vai... Tranquilo, né? Tá bom? Então, a gente pode fazer esse posicionamento, procurar silenciar um pouco e o objetivo maior é aqui a gente entrar em contato, em comunhão com o ser interno, com o centro interno. A gente vai fazer 1 minutinho de meditação. 1 minuto? Dá tempo de fazer 1 minuto, Dá Ronaldo? tempo? Dá? Então tá. Então vamos fazer. Dá. Tá? Eu sinto que assim, a gente vai fazer um silêncio aqui agora, né? De 1 minuto. Eu vou
tocar o sino para a gente iniciar e vou tocar o sino para a gente terminar. Sino também não é obrigatório, mas o sino é um som que favorece. É muito gostoso, favorece. vocês vão tá bom? ver. Vocês Tá bom? vão ver. Então vamos Agora, lá. vamos fazer Então, uma recomendaçãozinha que para mim é imprescindível. Vamos tentar botar um leve sorriso nos lábios. Isso vai ajudar muito o nosso estado interior. Bem né? lembrado, bem lembrado. Muito bom. Suavizar a expressão do rosto, os lábios. O sorriso, normalmente, os quando você isso. consegue sorrir, você suaviza. Não é? Isso aí, isso aí. Então vamos fazer um silêncio. Quem está em casa, sente-se na posição que for confortável para si, tá? Ou apenas observe. Então, a gente concluindo assim uma prática como essa, a gente pode trazer as mãos unidas diante do peito e reverenciar o cosmos, reverenciar a vida, reverenciar o sol. Pronto. Tá certo? A gente, assim, dá vontade de permanecer mais tempo em silêncio. Não é? É por quê? É porque a gente, mesmo com 1 minuto, 30 segundos de prática, a gente pode sentir os efeitos da prática. Já sente. É importante frisar para vocês que muitas vezes algumas pessoas funcionam diferente. Elas não conseguem ficar assim paradas. Isso não é tão anormal assim. Muita gente acontece isso. Na hora que começa a parar, vem todos os problemas que tem que resolver, vem tudo que tem que fazer, vem coisas, já expliquei isso para vocês, coisas inevitáveis, ela tem que fazer alguma coisa naquela hora, senão o mundo vai acabar. E isso faz parte exatamente do processo de busca desse contato consigo mesmo, em que a pessoa está tendo dificuldade, por isso ela provavelmente vai estar com algum problema de saúde. Então, que esse trabalho, por isso a gente fala, pode ser 5 minutos de meditação, e à medida que ela for conseguindo fazer isso, ela vai perceber isso que o Luiz está falando, essa sensação de paz e tranquilidade. Eu passei já um filme para vocês, falando sobre as pessoas que estavam fazendo esse tipo de meditação, usando a respiração, e que isso estava sendo feito em hospitais e como as curas estavam sendo aceleradas. Passei um filme já para vocês sobre isso. E de como as pessoas
com insônia, que não dormiam há muito tempo. Na primeira vez que tiveram isso, conseguiram dormir tranquilamente à noite, né? Então é importante que vocês tenham claro isso para vocês. Luiz, a gente infelizmente hoje está terminando o nosso programa. Tá de bom tamanho. Eu agradeço muito a sua participação, tudo que você ensinou para a gente hoje, né? Foi um programa que a gente aprendeu muita coisa nova, eu também aprendi muita coisa nova. E eu espero que você volte e traga outras coisas, mais um pouquinho do teu conhecimento para partilhar com a gente, né? Nós vamos colocar aí uma imagem com os telefones do Luiz. Quem quiser entrar em contato, eu vou colocar isso também no Facebook, né? E vou colocar também os horários deles, para quem quiser saber. E aí nós temos o telefone dele, 989, que agora é acrescido em todos os números, 8818-3192 ou 99213-3192 e o 2247-6594. Tem também o e-mail dele, que é luisalmeida.yoga@gmail.com. Ou então, vocês podem entrar no Facebook também e procurar lá Professor Luiz Almeida. O Luiz também tem uma página no Facebook, vocês podem curtir a página do Luiz e lá vocês têm os telefones, as informações todas que vocês possam precisar também. Eu vou colocar o ícone para a página dele, o link na página do Sintonizando Saúde. Luiz, muito obrigada. Foi muito bom que você esteja aqui conosco. E nós estamos, você quer falar alguma coisa de encerramento? Que aí depois eu vou... Quero expressar minha gratidão, né, a você, Madalena, pela reiteração do convite e insistência. Madalena foi lá me buscar lá na aula, no curso de yoga, lá no Shiva Yoga. E lembrar também que assim, a gente tem uns grupos de meditação toda terça e quinta às 6h20 da manhã, meditação com base nessa prática que a gente fez, curtinha, mas são 40 minutos dessa prática, né? E que, repito, as pessoas podem fazer até sentadas numa cadeira, tudo bem. Então, terça e quinta às 6h20 da manhã e no domingo às 8h30 da manhã. Na rua 13 de maio, 259, no espaço chamado Shiva. Espaço Shiva, Espaço Shiva Yoga, Shiva Espaço Yoga. Espaço muito legal, lá tem eu dando aula de yoga, mas tem vários outros professores, tem uns 8 professores trabalhando lá, todas pessoas muito legais, todas pessoas competentes. Também tem reuniões de budismo lá. Aí acontecem reuniões de budismo tibetano, essas reuniões de meditação, não é? E encontros de krishnaísmo também, cantando kirtans, cantando mantras e outras atividades mais lá. É um espaço que a gente espera que esteja sendo um espaço de luz, um espaço bom para a cidade. Que bom. Tá bom? Grato aí a todos. Felicidades para todos. Tudo de bom. Bom, nós estamos então chegando ao fim do nosso programa. Eu lembro para vocês que quem precisar, nós temos a babosa do Frei Romano Zago, já vem pronta para consumo, é mel, aloe vera, que é babosa, mas geleia real. E é só entrar em contato com o telefone 2237-0720. Né? Temos também o Lota, que eu já expliquei para vocês como é que usa, já mostrei. Já passei o videozinho do uso do Lota. Tem o Lota e o higienizador lingual também. Então, se alguém precisar, é só telefonar 2237-0720. Muito bem, o nosso programa é feito ao vivo, às sextas-feiras, às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade, do Roberto Costa. E quem não tiver oportunidade de assistir ao vivo, pode assistir às reprises. Nós temos 2 reprises oficiais, que são segundas-feiras às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou então quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas. Bom, quem tiver perguntas pode mandar para o e-mail sintonizandosaude@hotmail.com.br ou pode entrar na nossa página do Facebook, é só entrar lá, colocar Sintonizando Saúde, pode curtir a nossa página, ter acesso a todas as atualizações que a gente faz. E lá também você encontra links que vão ser remetidos à página, ao meu canal do YouTube, onde tem todos os nossos programas lá, né? Entendeu? O nosso programa de hoje, até domingo, ele já vai estar lá no site e no YouTube também. Bom, qualquer dúvida também, vocês podem ligar para 2242-9991
ou 2237-0720. Vocês também podem, quem não gostar, quem não tiver acesso à internet ou gostar de escrever, pode escrever uma cartinha, entregar aqui na TV Vila Imperial, Rua Dom Pedro I, 477, ou então pode também escrever e mandar pelo correio, né? Rua Dom Pedro I, 477, CEP 25.610-020. Vocês também podem entrar no site, quem não tiver acesso através do canal pela televisão, pode entrar no site da TV Vila Imperial, assistir os programas todos da TV Vila Imperial, inclusive o nosso, pelo site da TV Vila Imperial, é tvvilaimperial.com.br. Ou então, pode também entrar no Facebook, na página da emissora. Lá na página da emissora, TV Vila Imperial, vocês podem curtir, vão ter acesso aos nossos programas, também através dos dispositivos móveis de vocês, né? Vocês lá têm essa possibilidade. Podem ver o nosso programa, como qualquer outro programa, da mesma forma. Bom, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. No matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.